Semanas atrás, Bela Gil foi duramente ridicularizada e insultada nas redes sociais, logo após dar uma declaração sobre a relação entre água e soja. Há anos atrás teve um racionamento muito grande de água, uma grande falta de água, muito por causa da plantação de soja no Cerrado. Bela Gil estava de fato erradíssima. Ela cometeu o famoso erro de confundir causalidade com correlação. Blindada por sua ideologia, Bela Gil pegou esses dois fenômenos e atribuiu, sem qualquer embasamento, uma relação de causa e efeito entre eles. E o segundo erro de Bela Gil foi ser filha de cantor de MPB e defensora de alimentos orgânicos. Pois tivesse ela outro sobrenome e defendesse outras pautas ideológicas, muita gente que a criticou teria ou a tolerado ou nem mesmo percebido o seu erro. Afinal, como eu mostrarei nesse vídeo ao comentar as polêmicas de Greta Thunberg e Evaristo de Miranda, a política ambiental está se tornando um grande fla-flu, um palco análogo ao futebol, onde ter razão é irrelevante, o importante é defender apaixonadamente seu time ideológico. O cérebro humano tem inclinação para inferir causalidade a partir de simples correlações. É um fenômeno natural necessário para nossa sobrevivência e do qual nós não podemos escapar, mas apenas controlar, e principalmente quando as implicações são sérias. O erro de Bela Gil teve pequenas implicações. O canal de TV se desculpou, retirou o vídeo do ar e chamou um verdadeiro especialista para tratar do tema. Acontece que erros como esses acontecem rotineiramente na nossa política ambiental e com implicações muito mais sérias. É o que está acontecendo, por exemplo, em relação à influência das ideias de Evaristo de Miranda no governo Bolsonaro. Essas ideias podem ser vistas num vídeo que tem sido muito divulgado aí nas redes sociais como A Verdade sobre o Meio Ambiente. Evaristo, que é um pesquisador da Embrapa, foi treinado sobretudo em sensoriamento remoto, o que significa que ele é bom em dar percentuais para o uso e a ocupação do território brasileiro. Ele tem destacado, por exemplo, que ainda resta muita mata nativa no Brasil e que nós temos uma rigorosa legislação que atribui a função de proteção ambiental a uma grande parcela do território brasileiro. O pesquisador está certo ao dizer que, em comparação a muitos países, o Brasil ainda tem uma relativamente alta proporção do seu território com matas nativas e com atribuições legais de preservação ambiental. Mas, assim como errou Bela Gil, o pesquisador erra ao tentar inferir as causas desse fenômeno. Também blindado por sua ideologia de defesa do agronegócio, o pesquisador diz que essas porções não devastadas do território são causadas por nós brasileiros e em especial pelos agricultores. Ele diz que nos tornamos uma potência global em preservação ambiental. E sugere a todo momento que o que resta de vegetação nativa é uma consequência direta das nossas instituições, leis e políticas ambientais. Mas para muitos especialistas, não em sensoriamento remoto, mas em efetividade de políticas ambientais, a realidade é muito diferente. Essas matas nativas teriam sobrado apesar da baixa efetividade e eficácia das instituições, leis e políticas ambientais. Nas suas palestras, por exemplo, Evaristo não mostra que o estoque de biomassa do Brasil tem caído ano após ano. Ele também não mostra que o uso de recursos naturais e a nossa pegada ecológica tem subido ano após ano. E apesar das nossas reservas legais, APPs, licenciamento ambiental, o Brasil está muito mal nos rankings de preservação ambiental. E por um motivo muito simples. O que temos feito não é nem de longe suficiente para lidar com essa grande crise ambiental. Não somos uma potência em preservação ambiental. Somos meramente um grande território onde ainda resta muito por devastar. São duas coisas muito diferentes. Mas o governo Bolsonaro, também blindado por suas ideologias, não está verdadeiramente interessado em saber as causas da preservação ou da conservação ambiental. O governo quer essencialmente legitimar a sua paixão pelo time do agronegócio. E por isso insistem num discurso ambiental que tem nos feito passar vergonha nos fóruns mais qualificados. The whole point of climatism is ending normal political democratic debate. The conveyors of that ideology want to create a
moral equivalent of war, in order to impose policies and restrictions that run counter to fundamental liberties. Retórica semelhante do governo Bolsonaro ocorre em relação ao tema das mudanças climáticas, que é um dos temas mais difíceis de se discutir tecnicamente na área ambiental. Diferentemente dos temas de Bela Gil e de Evaristo de Miranda, que podem ser facilmente analisados à luz dos dados que estão fartamente disponíveis aí na internet, as causas das mudanças climáticas só podem ser compreendidas por aqueles que sabem rodar as dezenas de modelos estatísticos estocásticos da biosfera, nos quais são testadas as forças explicativas das diversas variáveis medidas e inferidas de natureza antrópica e natural. Grande parte da população brasileira não tem conhecimento mínimo em estatística, nem mesmo descritiva, não tem a menor noção de como rodar modelos estocásticos, fazer análises multivariadas e mensuração de incertezas. Ou seja, grande parte da população está fadada a discutir mudança climática com base em literatura secundária ou opinião alheia. É o caso de Greta Thunberg, que também não consegue rodar esses modelos climáticos. Essa jovem aprendeu muito cedo que existe um grande painel de cientistas internacionais que há décadas descobriram que as causas das mudanças climáticas são antrópicas e que existem cenários catastróficos para a humanidade caso a gente não mude urgentemente a nossa matriz energética. Greta confia nesse painel de cientistas e nas instituições que estão promovendo esse debate. Sua lógica é simples: esse pessoal deve estar certo, as consequências são seríssimas e nós temos que urgentemente fazer alguma coisa. Mas muita gente acha que Greta Thunberg está completamente errada, que ela está sendo utilizada pelos pais ou por ONGs para levar adiante interesses escusos. O fato é que Greta defende com muito vigor e uma certa obtusidade retórica essa causa climática. E isso tem incomodado muita gente. Adultos experientes têm acusado Greta Thunberg de estar distorcendo as coisas, de estar sendo simplista, de não compreender as mudanças climáticas. Mas 99% desses que se acham entendidos também não têm a mínima noção de como funcionam os modelos climáticos. Esses críticos estão, como Bela Gil e Evaristo de Miranda, blindados por suas ideologias, defendendo as verdades que lhes são mais convenientes. Conscientemente ou não, acusam um lado de estar errado sem ter a menor capacidade de provar que estão certos. Pois afinal, como eu disse no início desse vídeo, ter razão está se tornando irrelevante nos debates ambientais. É uma tendência muito triste, porque o meio ambiente, diferentemente do futebol, tem funções muito mais nobres do que nos entreter. O meio ambiente é uma teia complexa e misteriosa de interações que nos viabiliza como espécie. Por causa própria, precisamos tentar gerir essas interações com respeito às incertezas e às nossas próprias limitações. No longo jogo da sustentabilidade, ser craque é continuar aprendendo, sempre.